meus irmãos? Amém? Que bom que você veio à casa do Senhor nesta noite, depois de mais um dia de trabalho, de correria, mas o Senhor nos proporciona estar mais uma vez na sua presença. E bom é estar na casa do Senhor. E a você que sempre é fiel aos cultos de oração e de ensino, que bom que você veio. Você é um guerreiro, porque muitas pessoas às vezes preferem um leitinho quente, mas tem aqueles que ainda preferem um feijão com arroz, uma comida mais sólida, porque com leitinho a gente não consegue trabalhar um dia inteiro no pesado. Mas com arroz e com feijão, com alimento mais sólido, com oração, com busca da presença do Senhor, a gente consegue caminhar mais à frente, amém? Glórias a Deus. O pastor nos abriu esta oportunidade nesta noite, eu louvo a Deus, agradeço. E do jeito que você está, eu peço que você abra a Bíblia Sagrada no Salmo de número 124. No tempo que temos, nós queremos repartir com os irmãos algo que o Espírito Santo de Deus tem nos ensinado. Salmo de número 124. Que diz assim: se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel, se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolido vivos. Quando a sua ira se acendeu contra nós, as águas teriam transbordado sobre nós e a corrente nos teria afogado. Sim, as águas impetuosas nos teriam afogado. Bendito seja o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. A nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está no nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Amém? Glórias a Deus. Meus irmãos, nós já passamos por diversas cidades ao longo do ministério do nosso pastor. Já vivemos no norte, no sul, no Planalto Serrano, no Vale do Itajaí. Estamos no sul novamente. E a gente cresceu nesse ministério. E numa destas cidades onde os meus pais foram pastores, quando eu estudava na minha 3ª, 4ª série, nas aulas de educação física que nós fazíamos, praticávamos esportes, num dos anos nós fazíamos educação física com uma turma que estava um ano à nossa frente. Por exemplo, nós estávamos na 4ª série, eles estavam na 5ª, ou na 3ª nós e eles na 4ª série. E então nós fazíamos aulas junto com essa turma que estava mais adiantada. E tinha um rapaz nessa turma, que quando o professor ele dispunha os alunos para formarem equipes, para competirem, todo mundo gostaria de estar na equipe desse rapaz, porque ele era um grande esportista, um grande atleta. Não importava o placar que o time ou a equipe tinha, se esse rapaz estivesse no time, se o professor ao longo da disputa mudasse esse rapaz para outra equipe, aquela equipe que estava perdendo, automaticamente teria vitória ao final, porque esse rapaz era muito bom. Ele era muito capaz naquilo que ele fazia, naquilo que ele exercia. Então todo mundo ficava torcendo para que o professor escolhesse o aluno para estar juntamente na equipe desse rapaz, porque você teria certeza ao final do período de educação física que você sairia vencedor. Não importa se o outro time estivesse perdendo. Se o professor deslocava esse aluno para aquele time,
que estava perdendo, esse time seria vitorioso, porque esse rapaz, este jovem, era muito competente naquele esporte que ele praticava. E meus irmãos, eu sei que a analogia não é tão boa assim, mas se você trouxer para esse texto, você vai ver que não importa em que situação você esteja vivendo hoje. Não importa se você está sofrendo uma goleada para o inimigo ou para as circunstâncias que atravessam a tua vida. Se Deus está do teu lado, não importa o placar que esteja, mas ao final você vai ser vitorioso em nome de Jesus. Porque Deus está do seu lado. E é isto que este salmo vem falar para nós. Se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga, Israel. E se você puder fazer uma retrospectiva na tua vida, se você puder voltar ao teu passado, eu tenho certeza que você vai se lembrar de situações que você passou, que se não fosse Deus na tua vida, aonde você estaria hoje? Quem sabe um acidente terrível que você sofreu, e que você não sabe como escapou, mas só escapou porque Deus estava do teu lado. Quem sabe uma crise conjugal que você enfrentou e que você passou por ela, e você olha para trás e diz, como é que eu fui vencer esta situação? Se você venceu, é porque Deus esteve do teu lado. Quem sabe à beira de uma falência, você com a tua empresa, remando contra todas as circunstâncias adversas, a ponto de entrar numa falência, e você não vê mais saída, mas a crise passou, você superou isso, e você olha hoje para trás, e tem que admitir, se não fosse Deus naquela hora, o que teria sido da tua empresa? Se você está aqui hoje, passou por todas as situações, você é mais do que vencedor, porque Deus, até hoje, esteve do teu lado, amém? Glórias a Deus. E a epígrafe deste texto fala a respeito, ou traz, na parte da epígrafe, o nome de Davi, como se ele estivesse escrito este salmo. E se você concorda com o que a Bíblia está descrevendo ali, então não é muito difícil você enxergar este texto e achar um paralelo desse texto na vida de Davi ou na vida de Israel. Davi, ele passou por inúmeras situações adversas, inúmeras circunstâncias, inúmeras dificuldades este homem passou. E ele então, olhando para a sua vida, ele escreve, ou olhando para a vida de Israel, ele vai escrevendo, se não fora o Senhor ao nosso lado, ora diga Israel. Ou seja, faça uma reflexão em tudo que você passou. E veja se realmente Deus não esteve do teu lado em todos os momentos críticos que você atravessou. Ora, diga, reconheça, se Deus não fosse do teu lado, o que seria da minha vida? O que seria da tua vida? Então ele começa escrevendo, e eu pude identificar algumas situações que Davi passou, algumas dificuldades que ele enfrentou. E a primeira delas está no verso 2 e no verso 3. Davi, ele enfrentou a fúria dos homens, a fúria de pessoas iradas contra a sua vida. E é por isso que ele escreve, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. E eu aprendo algumas coisas aqui. Meus irmãos, pessoas iradas, elas não medem as suas palavras. Elas afrontam, elas enganam, elas usam de mentira, usam de falsidade, usam de todos os artifícios para poderem prejudicar alguém, para poderem atingir alguém, para poder machucar alguém. Então, pessoas iradas não medem as suas palavras. Se elas puderem prejudicar alguém, elas vão fazer. Se elas puderem destruir alguém, elas vão fazer.
Agora, uma segunda situação que eu encontro aqui é que pessoas iradas não medem as consequências dos seus atos. Eles usam força desproporcional. Se você olhar no texto, o texto retrata isso. Eles então nos teriam engolido vivos. Isto mostra força desproporcional. E me vem à lembrança a imagem daquele grande peixe engolindo o profeta Jonas. Força desproporcional. Não há como lutar contra. Não há como vencer. Porque pessoas iradas usam força desproporcional. E Davi enfrentou muito isso na sua vida. Davi, ele após ser ungido rei, de receber a unção de Samuel, Davi continua no anonimato. E Davi aparece no cenário quando ele derrota o gigante Golias. Até aquele tempo, Davi havia sido ungido, mas continuava cuidando das ovelhas. Mas quando ele venceu o gigante, quando ele derrotou Golias, a sua vida teve uma reviravolta. Do anonimato ele passa a ser conhecido por todo o reino de Israel. E então, a palavra do Senhor diz que quando os homens vão voltando da guerra, vão voltando da batalha, as mulheres começam a cantar e a dizer: Saul matou os seus milhares, mas Davi matou os seus 10 milhares. E aquela palavra não soou bem aos ouvidos de Saul, e Saul passa a perseguir Davi. Agora você olha para a situação. Mais à frente depois, Davi se torna genro de Saul. E meus irmãos, se a perseguição é difícil quando ela é lá do lado de fora, imagina quando ela é do lado de dentro. Imagina se é difícil a perseguição lá fora, imagina quando a perseguição nasce dentro de casa. O próprio sogro querendo dar fim à vida do próprio genro. E não era para trazer Davi e prendê-lo, não era para punir Davi, mas era para acabar com a vida de Davi. Pessoas iradas, elas não medem a consequência dos seus atos. Então Saul persegue a Davi, e numa destas fugas de Davi, Davi comenta com o Saul: a quem você está perseguindo? A um cão morto? A uma pulga? Ou seja, será que é necessário tanta força, um exército tão grande para perseguir alguém que não se considera nada perante você? Mas meus irmãos, muitas vezes essas pessoas iradas, elas se iram contra nós por alguns fatores. Um deles, por causa do ciúme. Este canto que indignou a Saul, deixou esse homem enciumado. Ele diz então, depois de ouvir esse canto: o que falta a Davi senão o reino? E se o ciumento, meu irmão, quando a pessoa está tomada de ciúme, ela tem medo de perder o que ela tem. Isso é um grande problema quando nós deixamos o nosso coração se azedar pelo ciúme. Quantas pessoas hoje que ficam apegadas ao cargo, à posição, e têm medo de perder, e fazem o que preciso for para defender a sua posição. Mas aí eu me pergunto: foi Deus quem te colocou na posição? Foi Deus que te deu isso para fazer? Foi Deus que te colocou nesse cargo? Se foi Deus, não se preocupe, porque ninguém vai tirar ele de você. Você não precisa sentir ciúme de ninguém, porque aquilo que é teu ninguém tira, aquilo que Deus te deu é teu. Mas há pessoas que não entendem assim, têm medo de perder, e daí quando elas têm medo de perder e se sentem acuadas, ela parte para o revide, e aí não medem as consequências dos seus atos e nem das suas palavras. Saul se sentiu acuado com a vitória iminente de Davi, e passou a ter ciúme do próprio genro, passou a perseguir a vida do próprio genro. E Davi teve que lidar com isso, com a fúria dos homens. Mas tem uma outra situação.
Os homens se levantam contra nós por causa de inveja. E Davi passou por isso na sua vida também. Quando ele foi ungido rei, quando ele foi ungido por Samuel, lá na sua casa, os seus irmãos dentro da sua casa se levantaram contra ele também. Eliabe achava que ele seria ungido rei porque ele era o primogênito. Ele se destacava em altura, em aparência. E às vezes as pessoas, meus irmãos, acham que elas vão ser escolhidas, ou acham que elas são melhores, e Deus escolhe às vezes alguém que ninguém dá muito valor, que ninguém não olha muito para ele, mas Deus escolheu ele. Só que aí, como eu não fui escolhido, ao invés de eu me alegrar com a vitória do irmão, eu não consigo me alegrar. É às vezes mais fácil a gente chorar com os que choram do que se alegrar com os que se alegram. Isso é um grande problema, porque a gente não consegue reconhecer Deus agindo e abençoando e honrando os nossos irmãos. Só que a bênção não é só para nós, a bênção é para todo o povo de Deus. Então eu preciso me alegrar com a vitória que o irmão conquista, com a bênção que a irmã alcança, eu preciso me alegrar. Eliabe, certo, pensava assim, poxa, se eu não pude ser ungido rei, por que esse menino? É o mais novo, é o caçula, é o menor? Ou seja, poxa, eu tenho uma teologia mais apurada, eu tenho mais anos de caminhada cristã, eu tenho dons, mais dons do que o irmão, por que que Deus escolheu ele? Mas se Deus escolheu ele, meu irmão, se alegra com ele. Chegou a vez de Deus exaltar ele. Se a tua vez não chegou ainda, se acalma, tenha paciência, porque no momento certo Deus pode te levantar também. Amém? Glórias a Deus. Chegou o momento de Davi. Pessoas invejosas, elas não conseguem reconhecer, aceitar Deus abençoando os nossos irmãos, mas Deus faz como Ele quer. Deus usa a maneira como Ele quer. Mas por que pessoas se iram contra nós? Tem mais uma situação do porquê. Porque, infelizmente, tem muitas pessoas que são verdadeiros opositores da obra de Deus. Quer ver um exemplo? Infelizmente, muitas vezes nós estamos rodeados de Sanbalates e de Tobias. Israel, Jerusalém passou devastada 150 anos. 150 anos com os muros quebrados, 150 anos com as portas queimadas, 150 anos de monturo, de desprezo e de miséria. Mas aí Deus levantou Neemias, um homem cheio de Deus, com um projeto de Deus para a restauração dos muros, e começou a oposição, começou a afronta. E aí eu entendo, meus irmãos, que infelizmente, muitas vezes dentro da igreja, há pessoas como Sanbalate e como Tobias. São verdadeiros opositores da obra de Deus. Elas não podem ver Deus abençoando a obra, abençoando a sua igreja, levantando pessoas com projetos de Deus para fazer, que elas começam a se opor, a dizer, não, isso não vai dar certo. Para que fazer isso? Para que investir naquilo? Para que fazer campanha para isso? Para que buscar a santidade de Deus? Para que reformar o templo? Para que fazer isso? Para que fazer aquilo? Ou seja, tem pessoas que se acostumaram aos montões, aos entulhos, preferem ver departamentos falidos, preferem ver a igreja estagnada do que crescendo. Mas não é assim, meus irmãos. A obra de Deus, ela precisa avançar, ela precisa ir à frente. Ela precisa ir adiante. Bastaram 52 dias para alguém cheio do Espírito Santo de Deus, com um projeto de Deus para reestruturar os muros. Bastaram 52 dias para concluir aquilo que 150 anos. Ninguém quis colocar a mão para fazer.
E às vezes é assim, as coisas estão do jeito que estão, todo mundo está tranquilo, está acomodado, e quando Deus levanta alguém, se levanta o inferno contra, para tentar barrar a obra, para tentar dificultar a caminhada. Disseram para Neemias: Neemias, será que é possível pegar essas pedras queimadas e reestruturar um muro? Olha, mesmo que você consiga edificar esse muro, uma raposa vindo e passando por aí vai destruir. Oposição, meus irmãos. Mas eu quero te dizer uma coisa: se você tem um projeto dentro do teu coração, se Deus tem te levantado com um propósito dentro do teu coração, para o bem da obra do Senhor, não se importe com as afrontas, porque Deus está contigo. Agindo Deus, quem impedirá? Se Deus é contigo, pode o inferno se levantar, mas a vitória é tua, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A vitória é nossa, em nome de Jesus. A vitória é do povo de Deus. Então, pessoas iradas, quando elas se levantam muitas vezes motivadas pelo ciúme, pela inveja ou pela oposição. E Davi teve que enfrentar a fúria dos homens, a fúria das pessoas iradas que cercaram o seu ministério, que cercaram a sua jornada, que cercaram a sua caminhada, que perseguiram, que afrontaram, que quiseram destruir a sua vida. Mas ele olha então para tudo que ele passou e diz: se não fosse o Senhor do meu lado, não sei o que teria sido de mim, mas se estou de pé ainda, se passei por tudo que eu passei, com toda certeza, não é porque eu sou forte, mas é porque há um Deus cuidando da minha vida, regendo todas as coisas. Aleluia! No versículo 4 e 5, ele fala a respeito da fúria das circunstâncias. E ele escreve dizendo: as águas teriam transbordado sobre nós, e a corrente nos teria afogado. Sim, as águas impetuosas nos teriam afogado. E eu me lembro do ano de 2004, quando um grande tsunami varreu a costa da Indonésia. Foi um terremoto no oceano que resultou em magnitude 9,2. Eu creio que muitos dos irmãos se lembram daquela destruição que foi alguns países afetados ali na costa da Indonésia, e segundo alguns cientistas foi um impacto tão violento que se aproxima a força de 23 mil bombas nucleares iguais àquelas que foram jogadas sobre Nagasaki. Tamanho foi esse impacto. Tamanho foi a violência com que esse tsunami atingiu aquela costa, totalizando em mais ou menos 300 mil mortos. Meus irmãos, quando Davi escreve esse texto, ele não está falando de enchentes, de enxurradas que nós passamos na nossa vida. Ele está falando de verdadeiros tsunamis que vêm para nos atingir, que vêm para tentar destruir a nossa vida, que vem para tentar abalar a nossa estrutura e nos lançar ao chão, totalmente destruídos. Ele fala de fúria, de circunstâncias que vêm para devastar a nossa vida. E quantas circunstâncias, quantos tsunamis você já passou na tua vida? Quanta fúria das circunstâncias, quem sabe enfermidades, quem sabe problemas na tua casa, no teu lar, com o filho, com o esposo, com o marido, perseguições, quantas circunstâncias adversas você atravessou, e as pessoas, quem sabe, olharam para o momento que você estava passando e disseram: não tem mais jeito, não consegue se levantar, não vai conseguir sair dessa, mas você está aqui hoje. Por quê? Porque você é forte? Não. Porque Deus está do teu lado, Deus é contigo,
Deus é aquele que tem sustentado você em meio às calamidades que rondam a tua vida, que procuram judiar de você, destruir você, mas você está de pé, porque Deus é contigo. Fala das correntes que passaram sobre a alma, e Davi sentiu isso na pele quando ele estava exilado entre os filisteus, e numa das batalhas que os filisteus iriam travar com Israel, o rei manda que Davi e os seus homens voltassem para a sua cidade, para não irem com eles na guerra, porque havia algumas pessoas do exército do rei filisteu, que achavam que Davi poderia se voltar contra eles na peleja e matá-los. Então eles dispensam Davi e os seus homens da guerra. E quando Davi volta para Ziclag, ele encontra a cidade totalmente destruída a fogo, e as mulheres dos soldados e suas e os seus filhos haviam sido levados pelos amalequitas que vieram destruir a cidade. E você pensa comigo, eles haviam caminhado há um bom tempo, voltando daquela guerra para estar na sua cidade. Quando chegam lá, encontram a cidade destruída e não sabem o que aconteceu com as mulheres e com os filhos. E a palavra do Senhor diz que eles se assentam e eles choram até se acabarem as forças para chorar e as lágrimas. Acabou, eles estavam vivendo numa calamidade. Agora, meus irmãos, você pensa comigo que às vezes você está sofrendo uma situação tão complicada, tão adversa, e você pensa que não pode nada piorar o teu estado, nada pode acontecer mais grave para, sabe aquele golpe baixo que vem para derrubar de vez? Você pensa que nada do que você está vivendo pode ser pior, pode vir a ser pior do que você já está vivendo. Mas Davi, aconteceu isso com ele escreve o Salmo 18, se não estou equivocado, dizendo assim, surpreenderam-me no dia da minha calamidade. Mas pode, você já está vivendo uma calamidade, e pode acontecer alguma coisa pior ainda com você? Pode. Davi comenta que é possível, ele correu esse risco. Não bastasse a cidade destruída, não bastasse a sua família levada para algum lugar, os seus filhos levados para algum lugar, os soldados sem as suas famílias também. O que acontece de pior? Qual foi a surpresa no meio dessa calamidade toda? O próprio exército dele comenta em apedrejá-lo, comenta em matar Davi, em acabar com a vida de Davi. Ou seja, Davi estava sendo surpreendido no meio de uma calamidade. Mas ele escreve logo abaixo, mas eu me esforcei no Senhor. Sabe aquele dia que você pensa que não vai ter como suportar, ou é o teu fim? Não se esqueça, Deus está do teu lado, se esforce no Senhor. A alegria do Senhor, aleluia, a força do Senhor nos faz superar quaisquer dificuldades que possamos enfrentar. Não é o nosso fim só vai acontecer quando Deus determinar, quando Deus disser, é o fim, mas enquanto não for, enquanto a vida, a esperança, Deus está contigo, Deus é o teu refúgio, Deus é a tua fortaleza, em meio à calamidade da vida. Deus foi a força para Davi. Quem sabe você pode estar vivendo uma calamidade nesta noite, nestes dias. Você pode pensar que nada pode piorar, mas se alguma coisa piorar, não se preocupe. Deus continua do teu lado. O controle está nas mãos de Deus. Deus está controlando todas as situações que você está passando. Não é o teu fim. Deus está no controle. Aleluia! Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor, que está do nosso lado. Não importa se os homens se levantam, não importa se as circunstâncias se levantam, Deus está do nosso lado. Aleluia! E caminhando para o fim, nós temos aqui uma terceira situação que Davi precisou enfrentar, e que nós, como cristãos, talvez isso nós tenhamos um pouco mais de propriedade para se identificar, mas que foi a fúria dos seres espirituais.
Ele diz no verso 6, bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. E quando fala, e quando eu leio isso, não tem como vir outra imagem à minha mente, a não ser o de um leão, com a sua boca bem aberta, mostrando as suas presas, prontas para agarrar uma vítima e destruir. Essa é a visão que eu tenho quando eu leio esse versículo. Mas ele diz, ele louva a Deus dizendo, bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa os dentes deles. Meu irmão, o leão pode rugir contra você. O leão pode andar em derredor. O leão pode rosnar contra a tua vida e abrir a boca te ameaçando e te amedrontando. Mas saiba de uma coisa, Deus não permitirá que ele te abocanhe. Há um limite imposto por Deus na ação de Satanás. E se você olhar para a vida de Jó, você vai ver isso. No primeiro ataque contra a vida de Jó, Deus permitiu sim que Satanás tocasse na família de Jó, nas finanças de Jó, em tudo que Jó tinha, menos nele. E foi o que aconteceu. Satanás destruiu os filhos, as riquezas, acabou com tudo, mas Jó ficou intacto. Por quê? Porque há um limite imposto por Deus na ação do adversário. No segundo ataque, Deus permitiu que ele fosse um pouco mais além. Deus permitiu que ele tocasse no corpo de Jó, mas não no sopro de vida deste homem. E Satanás sai da presença do Senhor e fere Jó com uma chaga mortal, com uma chaga maligna. O corpo de Jó se deteriorou, mas a sua vida permaneceu intacta. Por quê? Porque Deus deu um limite dizendo, até aqui você vai. E é assim conosco, meus irmãos. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz que Satanás é um ser limitado por Deus. Ele não pode ir 1 centímetro a mais do que aquilo que Deus permite. E Martinho Lutero diz que Satanás é um cachorro na coleira de Deus. Ou seja, a coleira limita o poder de ação do animal. E sabe de uma coisa? Quem segura essa coleira é o próprio Deus. As rédeas estão nas mãos de Deus. Não se preocupe se o inferno se levanta contra a tua vida, porque ele não pode ir 1 centímetro a mais daquilo que Deus permite. Deus está do teu lado, Ele é o teu protetor. Se o diabo anda ao nosso derredor, o anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Aleluia! A nossa vitória é certa, porque Deus está do nosso lado, é Deus que está à nossa frente. O inferno não pode nos abater, meus irmãos, e nos atingir, se Deus não permitir. Deus é o nosso escudo e a nossa proteção. E é por isso que no verso 7 ele diz, a nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. Meus irmãos, pássaro fala de fragilidade. Pelo menos eu penso dessa forma. O pássaro, ele é um ser frágil. E além de ser frágil, ele é um ser relativamente fácil de ser capturado com alguma isca. E a palavra do Senhor diz que Satanás, ele está à espreita e conhece os nossos hábitos, nossos caminhos. Ele vive rodeando e passeando e bisbilhotando a nossa vida, para tentar achar um ponto fraco, para achar uma brecha de vulnerabilidade nas nossas vidas. Paulo chama isso de as astutas ciladas do diabo. As astutas ciladas do diabo. E é por isso que nós precisamos estar revestidos de toda a armadura de Deus, para podermos resistir firme estas astutas ciladas. Ou seja, meus irmãos, contra as astutas ciladas do diabo, só Deus para nos guardar. Porque assim como um pássaro, muitas vezes, a gente acaba se encantando pela isca que o diabo coloca à nossa frente,
E algumas vezes essa isca pode nos aprisionar em alguma armadilha que o diabo faz. Quantas pessoas talvez você conheça, ou você, quem sabe, já passou por esta situação, de ter sido aprisionado pelo inferno. Mas assim como o pássaro, nós somos frágeis e às vezes caímos nestas ciladas. Eu louvo a Deus, porque Davi ele comenta que a nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros. Ele diz: o laço quebrou-se e nós escapamos. Meus irmãos, nós éramos como esse pássaro. Nós um dia, quando não pertencíamos a Deus, estávamos capturados pelo diabo, fomos capturados por ele. Só que eu acho interessante notar que Deus ele podia simplesmente ter aberto a armadilha e ter nos soltado. Mas Deus fez muito mais do que isso. Com a morte, com a ressurreição de Cristo, ele não apenas abriu, mas ele quebrou. Ele quebrou o laço do diabo para que nunca mais nos prendesse. Ele destruiu a armadilha de Satanás. E esta armadilha não foi destruída pelo pequeno pássaro. Essa armadilha não foi destruída porque foi feita com material fajuto, quem sabe. Não. A Bíblia diz que não foi o pássaro que quebrou o laço, mas que o laço quebrou-se. Ou seja, Deus quebrou a armadilha que nos prendia, o laço que nos prendia e nos colocou em liberdade. Quando o passarinheiro havia nos capturado, quando ele iria colocar as mãos sobre a nossa vida, Deus entrou com providência, destruiu a armadilha, nos colocou em liberdade. Hoje nós somos livres para estar na presença de Deus. Éramos como um pássaro capturado, mas Deus interviu. Antes que o diabo destruísse a nossa vida, Deus nos libertou das suas garras, nos tirou das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E hoje nós estamos aqui assentados entre os príncipes do seu povo, louvando a Deus, se alegrando porque não estamos sozinhos. Há um Deus que está do nosso lado. Ele cuida de nós. Ele é o nosso abrigo. Ele é a nossa fortaleza. Ele é o nosso refúgio. Aleluia! Deus está do nosso lado. Deus está do nosso lado. Deus está do nosso lado. E o salmista conclui dizendo: o nosso socorro está no nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Meus irmãos, o nosso socorro não está na política do nosso país, que vai de mal a pior. O nosso socorro não está em daqui mais algum tempo ter novas eleições e quem entrar lá fazer uma reviravolta e acabar com a crise e nos fazer prósperos. Não, o nosso socorro não está nisto. O nosso socorro não está em amigos, em pessoas, por melhores que elas sejam para nós, mas que às vezes no momento que a gente mais precisar vão nos deixar na mão, não porque querem nos prejudicar, mas porque são impotentes diante de algumas coisas que acontecem conosco. Mas Davi diz que o nosso socorro está no nome do Senhor. E ele fala que esse Senhor é Criador do céu e da terra. E eu me alegro porque quando fala Criador do céu e da terra, eu entendo que tudo aquilo que está no céu foi Deus quem criou. Ou aquilo que está nas regiões celestiais foi Deus quem criou. E se foi Deus quem criou, Ele tem controle. Inclusive nos seres espirituais dos quais falamos. Ele é Criador de todas as coisas. Inclusive dos seres espirituais, das potestades, das hostes espirituais, da maldade. Se Ele criou, está no domínio e no governo dEle. Se foi Ele quem fez, Ele tem o controle. E fala que é Criador da terra, ou seja, todas as coisas que possam acontecer na tua vida aqui na terra. Deus, como Criador da terra, tem o controle de todas as coisas na sua mão. Deus é o nosso Criador, então Ele tem o controle de tudo. E diz ainda que este socorro está no nome do Senhor. E que nome é esse, meus irmãos? Que nome é esse? É nome de poder,
é nome de autoridade. É nome de poder e de autoridade, como aquele que Pedro e João iam subindo ao templo, e eles encontram na porta chamada Formosa alguém que estava ali, incapaz, necessitado, paralítico. E quando ele olha para Pedro e João, ele estende a mão, como que pedindo uma esmola, e Pedro e João olham para ele e dizem para ele: olha para nós. E a Bíblia comenta que esse homem achava que ele ia ganhar a esmola. Mas Pedro e João dizem para ele assim, eu não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. Meus irmãos, este nome continua tendo poder, este nome continua fazendo milagre, este nome continua abrindo portas, este nome continua afugentando Satanás, este nome continua nos dando vitória, este nome continua sendo socorro bem presente na hora da angústia, na hora da necessidade, na hora da dificuldade. Podemos clamar a este nome porque Ele é poderoso para nos dar vitória. Aleluia! Se coloque de pé nesta noite. Esse é o nome sobre todo nome. Eu fico contente que Pedro e João não tinham prata e nem ouro. Porque se eles tivessem prata e ouro, no dia seguinte aquele homem estaria no mesmo lugar, pedindo mais uma vez uma esmola. Ou seja, Pedro e João não tinham uma esmola, tinham mudança de vida. E essa mudança de vida estava no nome do Senhor. O nome do Senhor tem todo o poder nos céus e na terra, porque Ele é Criador dos céus e da terra. Deus está do nosso lado, e não apenas lá no Antigo Testamento. Porque Paulo, quando escreve aos Romanos 8:31, se eu não estou equivocado, Paulo faz uma pergunta semelhante. Se Deus é por nós, aquilo que o pastor sempre faz na bênção apostólica. Às vezes a gente fica tão rotineiro nessas situações que a gente não para pensar. O que está sendo dito ali? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus está do teu lado, quem vai se levantar contra você? Se Deus é na tua vida, contra quem você vai ter medo? Se Deus está caminhando contigo, rumo ao céu, quem é que vai impedir você de chegar lá? Quem que vai te impedir? Aí Paulo faz uma pergunta, mais uma pergunta retórica, no 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação? Não. Angústia? Não. Perseguição? Não. Fome? Não. Nudez? Perigo? Espada? Não. Nada disso nos poderá separar do amor de Deus em Cristo Jesus. E ele responde no 38 ainda: porque estou certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem presente, nem o que eu estou passando hoje, nem no porvir, nem o que eu vou passar amanhã ou no futuro, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura que ele não tenha citado ali. Ou seja, nada nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Saia desta noite da casa do Senhor sabendo que você não está sozinho nesta luta que você está enfrentando, nesse caminho espinhoso que quem sabe você está passando hoje. Saiba que Deus está do teu lado, e se Deus está contigo, a vitória é certa. Se Deus está contigo, Ele operará livramento para você. Aleluia, amém? Glórias a Deus. Se o pastor me permitir, eu quero orar por você ainda esta noite. Nós enfrentamos tantas coisas, meus irmãos. Eu já enfrentei muitas coisas. Fúria dos homens, fúria das circunstâncias, fúria dos seres espirituais. Tanto é que a nossa luta não aconteceu apenas quando nós decidimos aceitar a Jesus. Essa luta, ela continua até hoje.
Enquanto Jesus não vier buscar o seu povo, a sua igreja amada, haverá essa luta constante contra os seres espirituais. Enquanto Deus não vier buscar o seu povo, você vai continuar enfrentando enfermidade, vai continuar enfrentando crises, problemas, porque quando Deus nos chamou, quando Cristo nos chamou, o fato de Ele estar do nosso lado, não nos isenta de enfrentarmos a fúria dos homens, a fúria das circunstâncias, a fúria dos seres espirituais. Só tem uma coisa: quando nós aceitamos a Cristo, Ele passa a andar do nosso lado. E quem anda com Deus, ou melhor, quem tem Deus do seu lado, não precisa estar preocupado com o que está acontecendo, porque sabe que Deus está no controle de todas as coisas. Eu comentava esses dias na oração, aqui no Templo Sede, das 22 às 23, que Deus estando do nosso lado, Deus sendo o nosso guarda. Você já pensou que você tem um segurança que te acompanha 24 horas por dia, por onde você vai? Este segurança é o próprio Deus. Você não precisa depender, você não depende de uma segurança física deste mundo terrena, que pode ser falha, que pode falhar quando você mais precisar. Assim como os Estados Unidos achavam que era um país que nunca seria atingido pelo terrorismo. Confiavam na sua inteligência, na sua capacidade de proteção. Mas o 11 de setembro provou que aquele que confia em si mesmo corre grande perigo. Se Deus não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. Você anda com segurança do teu lado, diariamente. Deus, oh aleluia, Deus está do teu lado, 24 horas por dia, Ele está do teu lado, e Ele vai te proteger até o final. Pastor, vamos orar? Amantíssimo Deus e Pai que está no céu, no precioso nome de Jesus, o teu santo Filho, oramos neste momento, Senhor, pelo teu povo, pelos teus filhos que vieram à frente do altar nesta noite, que ouviram a tua palavra de bom grado, meu Deus. A tua palavra é vida, e também diz que a tua palavra, a tua verdade é escudo e broquel. Senhor, aqui está o teu povo, os teus filhos, parte da tua igreja. Nós oramos pelos teus servos, pelas tuas servas. Nós intercedemos neste momento, Senhor, pelo teu povo, ó Deus. Nós cremos que do céu emana socorro de Deus para estas vidas. Charamandagassubria flamandagai. Senhor, mesmo que irmãos e irmãs, e que almas aqui esta noite estão sendo afligidas pela força do mal e pela seta do maligno, mas o teu sangue tem poder sobre estas vidas, para a nossa vitória, pelo sangue vertido na cruz do Calvário. A tua palavra diz que eles venceram pelo sangue do Cordeiro, e é por este sangue que somos mais do que vencedores. Dá vitória aos irmãos e às irmãs. Passa o bálsamo na alma nesta noite, que o teu Espírito Santo, o consolador da alma e da vida, possa acalentar cada coração, o íntimo de cada um dos teus servos. Ó Deus, derrama sobre cada cabeça o óleo fresco, a proteção divina, através da presença do teu Espírito, tocando estes corações, para a alegria, para o gozo, para a esperança e para a vitória do teu povo. Eu creio no milagre, meu Deus, porque tu és a nossa vitória. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos, porque já temos pela fé
a vitória em nossas mãos, em nome de Jesus.